Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui, voltando com a série Lendas do Bodybuilding. E hoje a gente vai falar de um cara que foi Mister América, ah, um cara que teve uma ascensão muito rápida no mundo do fisiculturismo, teve um ídolo em particular, a semelhança de Arnold Schwarzenegger, chegou a causar um certo temor ali no Arnold, no seu primeiro Mister Universo como profissional em 1968, e foi uma das figurinhas carimbadas ali da Golden Era. A gente vai falar hoje sobre o Fred Ortiz. Fred Ortiz nasceu no dia 1º de janeiro de 1941 em Porto Rico, mas ele se muda aos 18 anos para Manhattan, em Nova York. No final ali dos anos 50, ali 1958, 59. Agora, nos anos 60, no início dos anos 60, ele começa a treinar numa academia, na Mid-City Gym, que foi uma academia fundada pelo Tom Minichiello, em Nova York, em Manhattan. A questão é que o Fred Ortiz ele teve uma inspiração, assim como o Arnold Schwarzenegger, para começar a sua carreira, para começar a treinar. Na época, obviamente, não se tinha noção do que era fisiculturismo, apenas era uma questão de físico, né, de observância e de intenção da prática da atividade física para modelar o físico. E ele encontrou uma revista, né, do Reg Park, com o Reg Park na capa, provavelmente uma Muscle Builder com o Reg Park na capa, e ele começou a, assim como o Arnold Schwarzenegger, a fazer o treino que o Reg Park fazia na revista. E o curioso é que o Fred Ortiz, quando ele entra na Mid-City Gym, na academia do Tom Minichiello, ele começou a treinar absolutamente sozinho. Ele nunca teve a indicação de nenhum treinador, digamos assim. E ele nem gostava. Primeiro, ele não gostava de treinar com ninguém, ele treinava absolutamente sozinho, e ele não gostava de ser acompanhado. E por isso o apelido dele ficou como o Solitário. Em 1960, ele competiu pela primeira vez num evento pequeno em Nova York e ficou em segundo lugar. E aí ele decidiu que ainda não estava pronto para entrar no circuito competitivo, no cenário do fisiculturismo. Em 1962, ele definitivamente já estava pronto. Muita gente dizia que era realmente o momento dele começar as competições. E ele compete nos principais eventos da América, que era o Mister Universo da IFBB do Joe Weider, evento que foi fundado em 1959. E ele ficou em primeiro lugar na sua categoria, na categoria abaixo, ou seja, ele já estreia com título. Agora, no overall, ele perdeu para o George Eichmann, que foi o Mister Universo daquele ano. Em 1963, ele compete no Mister América, também da IFBB, fica em primeiro lugar na sua categoria, mas perde no overall. Em 1964, aconteceu a mesma coisa. Ele vence a sua classe de peso, mas perdeu no overall para o Harold Pulley. Agora, em 1965, o Larry Scott, era a primeira competição do Mister Olímpia, o Larry Scott tinha interesse de trazer vários atletas que eram competitivos na época, principalmente os Mister Universos, para competir naquele primeiro Mister Olímpia. Na verdade, o Larry Scott estava fazendo esse papel. Ele chegou a viajar para a África, né, para convidar o Reg Park. Convites foram feitos também para o Bill Pearl, para o Steve Higgs, os atletas que venceram o Mister Universo naturalmente. Mas, curiosamente, o Larry Scott tinha interesse em trazer o Fred Ortiz para esse primeiro Mister Olímpia. Lembrando que o Fred Ortiz, ele nessa altura treinava ali na academia do Vince Gironda, que ficava na Sunset Boulevard, em Los Angeles. Então, ele era um amigo em comum do Larry Scott. O problema é que o Fred Ortiz, como ele havia começado a treinar sozinho, obviamente sem nenhuma preocupação em ser ajudado ou treinado por alguém, e ele tinha uma genética bem interessante, né? E ele evidencializava na altura apenas os treinos superiores. Então ele tinha, para você ter ideia, 51 centímetros de braço, mas tinha 69 de perna. Então havia ali, obviamente, uma desproporção com relação ao físico, né, a estrutura física do Fred Ortiz. E era uma das preocupações do Larry Scott para que ele pudesse competir naquele primeiro Mister Olímpia. Porém, nessa altura, treinando na Vince Gym, o Fred Ortiz já estava mudando realmente essa falha que ele tinha no seu físico. Ele fez umas fotos ali para a revista do Joe Weider. O Joe Weider chegou a mostrar essas fotos que foram feitas de um treino de perna para o Larry Scott. Ele estava apto ali, segundo o Larry Scott, para competir no Mister Olímpia, porém eu não encontrei relatos que pudesse afirmar ou deixar claro o porquê que ele não competiu naquele primeiro Mister Olímpia. Ele compete no Mister Universo na NAB em 1968, quando o Arnold foi competir pela primeira vez como profissional.
E o Led Spindovla, que também era um bodybuilder, estava acompanhando o Fred Ortiz nessa competição. Agora, o mais curioso é que chegaram para o Arnold e disseram que o Fred Ortiz seria um problema caso vencesse a sua categoria no overall, né, que Arnold teria sérios problemas pela estrutura, pelo tamanho. Ele era uma espécie ali de Franco Columbo daquela geração, né, dos anos 60, porque ele competiu apenas nessa década, né, ele para de competir em 1969. O que acontece é que o Arnold, extremamente curioso, desce no backstage para observar quem era o Fred Ortiz, e quando ele vê, era um cara de baixa estatura, ele tinha 1,69 m, e ele chegou a chamar o Fred Ortiz de ratinho pequeno, né? E quando ele chega lá, o Fred Ortiz, que tinha uma enorme personalidade, talvez a preocupação do Arnold não fosse nem tanto com relação ao Fred Ortiz em si, mas o fato dele treinar na América. E o Arnold sabia, já tinha perdido para um americano, que foi o Chet Yorton em 1966, que os americanos realmente eram preocupantes. Então quando ele desce ali, ele se encontra com o Fred Ortiz, mas aí ele percebe que era um cara pequeno, de baixa estatura, chamou ele de ratinho, ele estava treinando, mas num dado momento ele tirou uma garrafa de vodka, né? E dá um gole na garrafa de vodka, bota no lugar, continua fazendo ali o seu pump, seu aquecimento, e o Arnold ficou muito curioso em saber o porquê que ele estaria bebendo enquanto se aquecia. Chegou até a perguntar para ele o porquê que ele estava fazendo isso, já que ele subiria ao palco, se não era, obviamente, uma coisa que não cabia naquele momento, e o Fred Ortiz explicou para ele que o fato de estar tomando um gole de vodka ali era para vascularização, ou seja, ele subir com uma melhor vascularização no palco. Obviamente o Arnold, que tinha esse espírito competitivo e não tinha um físico na altura tão condicionado como os físicos da América, ele falou, pô, será que se eu tomar isso aqui eu vou subir seco, definido no palco? E lembrando que os físicos da Europa, o Mister Universo em questão, eles valorizavam muito mais o volume do que a qualidade do físico. E aí o Arnold pegou aquela garrafa que o Fred Ortiz deixou lá, na verdade deixou propositalmente, e tomou ela inteira. E segundo o Led Spindovla, o Arnold competiu naquele Mister Universo 68 literalmente bêbado. Era possível ver o Arnold cambaleando enquanto fazia as suas poses no palco. Essa é uma curiosidade que eu tenho certeza que muita gente não sabia. O que acontece é que o Fred Ortiz ele não vence a sua categoria. Quem vence foi o Joe Citrione, que era um amigo em particular do Arnold e que faz o overall com o Arnold em 68 naquele Mister Universo. Agora, o Fred Ortiz era um atleta comum, como todo atleta ali old school, né, da velha guarda. Não tinha um princípio de treinamento no qual ele gostava de treinar. Na verdade, ele treinava basicamente a moda antiga, né? Ou seja, levantamento terra, agachamento, supino, aquilo que ele aprendeu. Gostava muito de treinar peito, paralelas inclusive, supino reto. Os braços eram realmente braços enormes. O problema é que, por ser um atleta baixo, talvez ele não teve tanta repercussão na sua carreira. Poderia ter ido um pouco mais além, mas ele decidiu parar de competir em 69. Já a dieta do Fred Ortiz é bastante simplória, eu diria. Na verdade, ele comia salada de manhã, o café dele era salada, o lanche ali no intervalo entre o café e o almoço era feijão e salada, o almoço era arroz e salada, juntamente com uma carne, e à tarde ele repetia, ou seja, o lanche da tarde ele fazia a mesma refeição que ele fez no lanche da manhã, e a janta era a mesma coisa. Então não havia segredo. A gente está falando, obviamente, de um cara fora da curva, que tinha uma predisposição genética para o esporte. Então o resultado realmente vinha dos treinos, não era nem tanto do que ele tomava, da dieta, até porque a gente sabe que ali nos anos 60 os recursos ainda estavam chegando no cenário, era algo muito precário, muitos dos bodybuilders ainda tomavam, como foi o caso, né, o relato, por exemplo, do Reg Lewis, que tomava de anabol achando que era suplemento, sem ter uma clareza, né, do que era realmente aquilo que eles estavam tomando. E o Fred Ortiz, obviamente, deve ter tomado alguma coisa nesse período, porém a questão toda da construção do seu físico era realmente o treino, coisa que ele aprendeu com o Reg Park, que dizia uma frase muito interessante: primeiro você fica mais forte, depois você fica maior. Ou seja, existia a prioridade de se conquistar força primeiro, para depois, obviamente, músculo. E aí quando você faz esse caminho das pedras, obviamente o físico não vai embora depois de um tempo, né? O cara fica musculoso enquanto ele realmente estiver treinando ali, e não precisa treinar em alto nível, por exemplo. Mas essa é a história do Fred Ortiz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de curtir esse vídeo, compartilhar com mais amigos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque isso é importante para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante para você. Se você ficou até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.